Olá, meus queridos, feliz Pentecostes. Hoje a igreja celebra a sua catolicidade, a inauguração da igreja. Essa igreja que nasce, né, segundo Bento XVI, do lado de Jesus na cruz, recordando a patrística, recordando João Crisóstomo e demais padres da igreja que viram do lado aberto de Cristo na cruz o nascimento da igreja. Como outrora de Adão, do seu lado nasceu Eva, a igreja hoje ela é inaugurada, ela é batizada, ela sai do cenáculo e se torna católica, que significa universal. Na verdade, esse título é nosso e foi roubado covardemente. Nós somos os universais, né? A catolicidade vem de catolon, que significa estar presente no mundo inteiro, que tem várias faces, né? Não é que tem várias máscaras ou muitas caras. Não, temos muitas espiritualidades, né? É uma coisa muito linda a catolicidade dessa igreja. E hoje São Lucas pinta uma cena muito bonita do dia em que os apóstolos estão com Maria no cenáculo, né? Ela preside essa oração, ela é esposa do Espírito Santo e mãe de Deus Filho, filha de Deus Pai. E é por ela que o Espírito nos vem, e os fenômenos narrados são muito parecidos com o Antigo Testamento, ou seja, São Lucas, eu não posso entender o relato de Pentecostes se eu não entender o Antigo Testamento, porque São Lucas usa imagens veterotestamentárias, por exemplo, as línguas, né, que outras nações, outros povos entendam os apóstolos que estão ali presentes, né? Outros homens entendam, significa a unidade das línguas. São Lucas está querendo recordar a passagem do Gênesis da Torre de Babel, onde os homens não se entenderam. Por quê? Porque o orgulho humano, né, quis construir uma torre para desafiar a Deus, para chegar à altura de Deus. Deus confunde as línguas, ou seja, sem falar a mesma língua, não podem se entender. E quando a gente não se entende, a gente não pode construir nada, tá? Isso serve para a igreja, isso serve para a tua casa, isso serve para o teu trabalho. Quando a gente não fala a mesma língua, quando não há coletividade, quando não há catolicidade, quando não há unidade, quando a gente não sabe trabalhar em equipe, não dá, a gente não constrói nada. Então hoje o Espírito nos convida a essa unidade, né? Depois São Lucas, ele pinta assim um postal muito épico, ventos, trovões, relâmpagos. Ele não quer dizer que o Espírito Santo é barulhento. Aliás, tem uma coisa que o Espírito Santo não gosta, é barulho, viu? O Cardeal Sara diz muito bem que Deus é silêncio e o demônio é barulho. Quem gosta de barulho é o demônio, né? O Espírito Santo não gosta dessa coisa de chamar atenção, muita purpurina, muita lantejola, muito carnaval. Não é do Espírito Santo não, tá, meu querido? O Espírito Santo é muito sutil, muito discreto. Quando a gente recebe o Espírito Santo no batismo, na confirmação, na minha ordenação, tudo por meio da imposição das mãos e de uma oração muito discreta. O Espírito Santo é derramado. Não é esse frenesi coletivo que a gente tem visto. Não. O Espírito Santo é outra coisa. O papel dele é me fazer viver a vida do Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas essa narrativa barulhenta demais do cenáculo, esse vento impetuoso, esse fogo sobre a cabeça dos apóstolos, essas cortinas que se agitam e essas janelas que batem, isso significa algo muito interessante. São Lucas está com a cabeça lá no dia em que Moisés sobe o Monte Sinai, né? E quando Deus escreve o decálogo, ou seja, as 10 leis, os 10 mandamentos na pedra de Moisés, esse derramamento, aliás, esse escrever de Deus nas pedras dos 10 mandamentos é uma narrativa com uma teofania muito forte. A gente chama de teofania, manifestação de Deus, trovões, relâmpagos, clarões, né? Vento forte. Então é uma narrativa muito parecida à narrativa de Atos 2, que é o Pentecostes. Então São Lucas, o que ele quer é comparar,
né, que outrora Deus escreveu a sua lei nas tábuas de pedra, agora Deus escreve a sua lei nos corações. Né? E hoje Jesus no Evangelho entra no cenáculo e sopra sobre os apóstolos. Esse sopro relembra o Gênesis, relembra a criação do homem. Agora no cenáculo está a recriação, o novo homem, a nova humanidade está ali, e essa igreja vai ter muitos povos, muitas raças, muitas línguas, vai falar todas as línguas e sobretudo a língua de Deus, que é o amor. Quem ama fala a língua de Deus. Hoje eu queria te convidar a um respeito muito grande à igreja. Eu tenho assistido e visto quanta divisão, não externa não, se a gente fosse atacado pelos ateus e pagãos e hereges, estava ótimo, porque quando a igreja era atacada pelos hereges, pelos de fora, a igreja crescia. Hoje a igreja é atacada lá de dentro, por isso que ela não cresce. Quando a igreja está, olha a equação matemática, sempre vai ser assim, preste atenção no que eu vou te falar. Quando a igreja é atacada lá de fora para dentro, a igreja cresce. Quando a igreja é atacada de dentro para fora, ela se divide. Né? Quando o ataque vem de fora, a gente cresce. Quando o ataque vem de dentro, a gente perde. E hoje uma divisão tão suja. Gente, as pessoas respeitando bispos, por mais que estejam as falhas deles, por mais que esteja a falha dos sacerdotes, por mais que esteja a falha das religiosos, a gente hoje só pensa na culpa dos consagrados, mas, na verdade, gente, o desejo de santidade de Deus, e o chamado à santidade, é universal, é de todos os batizados. Um batizado que não está vivendo o seu batismo também está em pecado, tão em pecado quanto o sacerdote que está vivendo a vida dupla. É tão feio um sacerdote com a vida dupla do que um batizado colando, adulterando, é a mesma coisa. Então, a nossa tendência hoje é olhar para o pecado alheio, né? Então, hoje eu queria te convidar a essa catolicidade, a essa santidade, e invocar o Espírito Santo mesmo sobre você. Sobretudo, eu queria hoje que o Espírito Santo fosse derramado sobre os que estão enfermos, né, que padecem desse Covid, tanta gente angustiada, tanta gente com depressão dentro de casa. Que o Espírito Santo renove a fé, a esperança que nós vamos sair disso, se Deus quiser, e vamos ter uma igreja melhor, uma igreja renovada, porque agora nós vamos ter católicos com mais desejo da Eucaristia, com mais saudade, né? Então, por isso que eu creio numa renovação da igreja. Eu creio numa igreja diferente depois desse Covid. Não uma nova igreja, né? Porque Deus não quer uma nova igreja. É a mesma igreja, mas agora com pessoas novas, né? Pessoas renovadas, pessoas que passaram pela aprovação, né? Então, renovadas. Então, que o Espírito Santo nos dê essa catolicidade, esse santo orgulho de dizer eu pertenço à Igreja de Cristo. E eu mencionei hoje, na homilia, menciono aqui para você, né, o processo de Joana d'Arc, processo da Inquisição. Né? O que é um amor pela Igreja? O que faz um amor pela Igreja? Quando Joana d'Arc, uma menina de 17 anos, tem um exército de não sei quantos homens franceses, então ela significa que ela tem uma voz, né, que convoca, uma menina que está convencida do que está fazendo. Ela liberta o seu país, também liberta a igreja, e deveriam ser gratos a ela pelo que ela fez, e a Deus também, porque usa os seus instrumentos. Mas o que acontece? Os bispos ingleses, com raivinha, né, do que fez Joana d'Arc, fazem um processo inquisitório que não é oficial, é extraoficial. Roma não estava sabendo desse processo, foi tudo debaixo dos panos, como acontece muitas vezes nas paróquias, nas igrejas, dentro da tua casa também, né? E aí fazem um processo extraoficial e Joana d'Arc é condenada como bruxa, não pela igreja, por alguns eclesiásticos, né? Enquanto ela estava sendo amarrada, disseram a ela, a igreja te traiu. Ela disse, a igreja não, os homens. Ela disse, não faleis mal da minha mãe, a igreja é minha mãe. Joana d'Arc morre gritando que a igreja é a sua mãe. Né? Olha que interessante, foi queimada por bispos e morre dizendo, a igreja é minha mãe. É esse amor que eu queria que você tivesse pela igreja hoje, né?
esse respeito, esse orgulho, mesmo que o sacerdote tal, que a freira tal, ou que o batizado tal, mesmo que o outro do teu lado esteja falhando, mesmo que você conheça alguém que está comungando e que está em adultério, cada um vai responder a Deus pelo seu pecado, meu querido, mas olha, o que importa é que nós somos católicos, que o Espírito Santo foi derramado, é derramado, e onde eu invoco o Espírito, o cenáculo pode acontecer, né? Então faça da tua casa um cenáculo, cada um prestará conta a Deus do seu pecado, né? Que rezemos mais pela igreja, rezemos pelo Santo Padre, rezemos pelos bispos, rezemos pelas autoridades da igreja, rezemos para que todos os batizados correspondamos, todos nós, ao que Deus quer. Que Deus abençoe nesse Pentecostes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.